Estão conosco hoje a Grazi e o Natan, está lá no fundo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Profeta Natan aí, ó. Se você fez alguma coisa errada, ele vai aparecer para ti. O homem que confrontou Davi. Pregamos esses dias aqui, né, pastor Cláudio? Glória a Deus, igreja. Muito bem, nós estamos com um projeto, antes de eu trazer aqui a palavra do Senhor, e o tema dessa mensagem é: não olhe para trás. Nós lançamos hoje um projeto junto com o pastor Vinícius, já comentei com o pastor Cosmo, um mega projeto de evangelismo. Glória a Deus. E como vai funcionar? Você que mora aqui no bairro, né? Você vai convidar uma pessoa, você vai achar uma casa que você vai convidar a pessoa para receber a visita dos pastores lá. Aí vai combinar com o pastor Marcos qual é o horário, qual é o momento para abrir a porta. Depois que essa pessoa receber a palavra, receber Jesus, a gente vai segunda equipe de apacentamento, de consolidação. Ok? Você está pronto para abrir a sua casa para convidar alguém? Vamos encher a casa do Senhor. É importante você pensar dessa forma. Eu já estou garantido no céu, mas o meu vizinho, o meu parente não está. Então, o nosso lema da evangelização será ABC. Por que ABC? Eu já explico, né? Para você entender. Você é o A, é a pessoa que vai procurar uma pessoa para receber a visita. B é a pessoa que você vai levar, que é o pastor, seja eu, o pastor Cosmo ou o pastor Vinícius, mas está em cargo do pastor Vinícius. E C é a pessoa que vai receber. É o projeto ABC, evangelização ABC. Glória a Deus. Domingo que vem eu vou ter uma reunião aí com o pastor Vinícius, com a irmã Lisa, com o pastor Cosme, e nós vamos sedimentar esse projeto aí para crescimento da casa do Senhor. Glória a Deus. Você quer evangelizar? É uma ordenança de Jesus? Então onde está escrito? Na Bíblia, claro, né? Marcos 16:15. Quem pode citar? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será? E quem não crê? Será condenado. E é isso que a gente não quer, a condenação dessas pessoas. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, isso é um tema para nós trabalharmos muito forte esse ano, para ver aqui o crescimento da obra do Senhor. Abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, logo depois de Mateus, no capítulo 9. Vamos memorizar esse verso 62. O irmão Miguel vai colocar aqui na tela. 9:62. Nós fomos acometidos de várias setas malignas essa semana. O irmão Denilson teve que ficar internado, né? O irmão Murilo também esteve doentinho. Quem mais teve? A irmã Adriana e a irmã Michele. Foi uma seta maligna, mas o Senhor já derrubou. A irmã Cristiane lá ao fundo, já acabei de fazer um som nela. Então a gente sabe que a retaliação em face da obra é grande. Por quê? Porque o Senhor quer que nós evangelizemos e quer que nós ministremos a palavra, e a palavra de Deus vai produzir o que ela tem produzido. Então vai ter crescimento e salvação em nome de Jesus. Glória a Deus. O irmão Miguel já colocou aí 62 no capítulo 9 de Lucas. Está na tela? Ainda não? Enquanto ele coloca, Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Enquanto ele coloca, leia na sua Bíblia como está escrito isso, por gentileza. ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Glória a Deus. Vamos tentar sedimentar e vamos entender a ideia. Jesus estava falando aos discípulos. Alguém queria sepultar o pai, alguém queria visitar, avisar, e Jesus estava dizendo o seguinte: aquele que lança a mão do arado, ele não pode olhar para trás. Por que isso? Nós sabemos por leitura, não que eu tenha arado na minha vida alguma vez, longe de mim, não sei o que é isso. Sei que é um arado, mas eu nunca fiz um arado.
que a pessoa que está arando, se ela se voltar para trás, o arado pode pegar em alguma coisa e voltar e cometer até um problema físico com ela. Então Jesus está fazendo aqui uma analogia muito fácil de compreender, que aquele que olha para trás não está apto para o reino de Deus, ou seja, está querendo voltar àquela velha condição humana. Então vamos novamente falar bem forte agora, 9:62 de Lucas. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Agora as varoas, por gentileza, são as mulheres. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Glória a Deus, varões, por gentileza, bem forte, estamos em número menor, mas dá para falar bem forte aí, todos os homens. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Glória a Deus. A última vez, igreja, bem forte para a gente encerrar e entrar aqui na palavra. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Glória a Deus. Eu espero que vocês fixem isto na memória, para lembrar que nós somos chamados para evangelizar e não podemos olhar para trás. A nossa condição muitas vezes nos remete a querer voltar no passado, a olhar para as coisas que são do nosso passado. E isso nos leva a desistir muitas vezes da palavra de Deus. Então, eu quero que você agora acompanhe comigo a leitura aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 19. Vou pedir para que o irmão Valdevino encaminhe o diácono trazer um copo d'água, por gentileza. Um copinho só é suficiente, não precisa a garrafa toda. Glória a Deus. Gênesis 19, nós vamos encontrar o seguinte relato. Acompanhe a leitura, por gentileza. 19. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Obrigado, meu irmão Valdemiro. E porfiou com eles muito, ou seja, insistiu com eles muito. E vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-me para fora para que o conheçamos. Esse conheçamos aqui é relação íntima, só para vocês entenderem. Aqui quando fala conhecer alguém, tem uma relação íntima aí, ok? E esse aqui é especificamente sobre isso, não é conhecer, deixa eu me apresentar para ele, não. Bem claro aqui que esse conhecer é de ter interesses escusos. Então saiu Ló a eles a porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas, tenho que ainda não conheceram. Olha aqui, conheceram. Homens, fora vos trarei, e fareis dela como bem bem aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens, porque por isso vieram a sombra do meu telhado. Aqui dá para entender nitidamente que Ló estava querendo trocar aquele relacionamento daqueles homens com os anjos pela sua filha. Ficou claro que é conhecer aqui, né? Conhecer de ter esse relacionamento.
Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremeteram sobre os homens, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, os 2 anjos, estenderam suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, os teus filhos, as tuas filhas, e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor os enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas. Aqui genro ainda não havia um casamento, ok? Eles estavam lá na casa de Ló, havia uma certa respeitabilidade, não tinham casado, então elas eram virgens, as meninas, então eles estavam lá como genros, mas futuros, para o futuro casamento. E então Ló falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-o fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Diga comigo: não olhes para trás. Não olhes para trás. De ti, e não pares em toda esta campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. E Ló disse: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia, que a mim me fizestes, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que a minha alma viva. E disse: eis que tenho te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falastes. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre em fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores daquela cidade e os que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que era fumaça. E eis que a fumaça da terra subia como uma fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquela cidade em que Ló habitava. E subiu Ló a Zoar e habitou no monte, e as duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Amém? O texto é longo, eu não costumo pregar em texto longo, mas eu quero chamar a atenção de alguns pontos desse texto, para que a gente possa entender o que Deus quer de nós, né? Deus, primeiramente, Ele tem misericórdia de nós. Se dependêssemos da nossa forma de agir, nós seríamos destruídos sumariamente. Por quê? Porque nós somos contumazes pecadores, ainda que nós tenhamos aceitado Jesus como Salvador. Mas a nossa tendência muitas vezes é voltar a olhar para as coisas que ficaram no passado. Um exemplo claro disso nós temos quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, e a caminho do deserto eles começam a
reclamar. E eles começam a olhar para a situação antiga deles, dizendo para Moisés: não tinha cova no Egito suficiente para nos manter, lá a gente tinha pepino, cebola. Ou seja, aqueles homens ingratos estavam em questão o que Deus tinha feito da libertação deles, uma certa ingratidão do povo, reclamando que estava ali passando dificuldades. Agora eu digo que qualquer dificuldade que você passe com Deus, ela não é nada. Com Deus tudo se supre, tudo vem a ser bênção na tua vida, ainda que você não entenda, né? Então nós temos aí o exemplo do povo de Israel que saiu, viu a maravilha das pragas, viu a maravilha da abertura do Mar Vermelho, mas mesmo assim ali na frente começa a reclamar e a olhar para trás. Então, por isso que Jesus fala aqui em Lucas, que aquele que está com a mão parada, ou seja, está fazendo a obra, não deve olhar para trás, não deve lembrar das coisas passadas. A Bíblia fala: não vos lembrei das coisas passadas e recordeis as antigas. Ou seja, deixa esse passado podre para trás. Uma das coisas que o inimigo faz em nossas mentes muitas vezes é lançar seta. Porque eu já disse aqui, e é bíblico, ele não tem poder de penetrar na tua mente, mas ele tem poder de ler a tua fisionomia, ele tem poder de lançar setas para confundir você. E muitas vezes o teu pecado do passado ele traz à tona para te lembrar que você foi um pecador, que você fez isso ou aquilo. O Deus não está interessado em saber disso agora, porque quando você recebe Jesus, ele te perdoou de tudo. Dos teus pecados ele não se lembra mais, diz a palavra. Ele não se lembra mais. É uma faculdade de Deus dizer: eu não me lembro mais dos teus pecados. Só que o inimigo ele quer fazer questão de jogar você na lama. E por isso ele fica lembrando. Então não olhe para trás, não volte a sua vida. A história que nós vemos aqui é uma história mega conhecida de todos os povos, de todas as igrejas. Ela se assemelha àquela grande cidade italiana, né, que estava ali ao pé do Vesúvio. E quando eles estavam passando aquela noite tranquilo, ou seja, todo mundo vivendo dissolutamente, era uma cidade que tinha um certo desregramento, como Sodoma e Gomorra, e mais duas cidades que aqui constam na Bíblia de Deuteronômio, que foram destruídas. Então, quando eles estavam ali, eles estavam só vivendo uma vida dissoluta, uma vida que não agradava a Deus. E aquele vulcão entrou em erupção e eles não perceberam, e quando eles perceberam já estava caindo água. Ali tem alguns relatos que diz que as pessoas saíram correndo, muita gente foi embora, deixou tudo, mas a Bíblia não, a história fala que alguns olharam para trás, voltando, buscando os seus bens e as suas, e eles se tornaram em pedra. Até lá ainda está hoje esta cidade com essas características. Aqui não foi diferente, a cidade estava envolta numa situação que desagradava a Deus. Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os fez para procriar, para viver, para abundar na terra e para fazer dessa terra algo maravilhoso que ele fez. Mas por conta do pecado, entrou o pecado no mundo, então virou isso que a gente vê agora. Inclusive Sodoma e Gomorra estavam vivenciando esse tipo de coisa. O que me chama a atenção aqui são alguns pontos e eu quero trazer isso à luz da palavra de Deus para vocês. O primeiro ponto: Deus olha para as pessoas que são justas. Deus olha para aquelas que são justificadas em Jesus. E aqui nós temos o caso de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Gênesis capítulo 12, nós encontramos Deus ordenando a Abraão que saia da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que te mostrarei, terra que mana leite e mel. Diz o Senhor lá em Gênesis 12, de 1 e 2. Abraão sai da sua terra e ele leva consigo Ló. E nós sabemos a história de Ló. Ló acompanhou o seu tio e durante um período viveram em paz, viveram bem, estavam ali tranquilos. Porém, em determinado momento houve uma multiplicação dos animais, daqueles seres que eram criados ali, a tal ponto de que chegou o momento em que os pastores de Ló e os pastores de Abraão, ou seja, aquelas pessoas que trabalhavam com ele, começaram a entrar em atrito por conta dessa situação. E aí Abraão, sabiamente, com Deus, certeza no seu coração, propõe a Ló: não brigue
irmãos, né? Olha aqui a campina toda à nossa frente. Escolha se você vai para a direita, eu para a esquerda, se você vai para a esquerda, eu para a direita, mas não vamos brigar. E Ló cresceu o olho, viu aquela campina maravilhosa, escolheu lá, e lá ele se foi e Abraão ficou no lugar dele. Ló foi para um lugar onde a gente já viu aqui, que era uma terra que estava podre, que estava produzindo iniquidade diante do Senhor. De tal forma que quando o anjo chega, ele diz: olha, Deus vai destruir, porque isso tem chegado ao Senhor. Então nós temos que observar aqui que Ló era uma pessoa que, ainda que teve aquele entreveiro, ainda que teve aquele problema com Abraão, mesmo assim não deixou de ser justo, tanto é que Deus o tira de lá. E uma coisa que eu quero chamar a atenção sua, meu irmão e minha irmã, nesta noite: Deus olha para você individualmente. Deus não olha como um coletivo, porque Deus nos tem como a menina dos seus olhos. Então, quando Ló está lá, aqueles anjos chegam, né, e a gente percebe aqui a interatividade entre eles. Ló convida aqueles homens para passar a noite na sua casa, numa atitude de adoração, uma atitude de reverência. Ele se curva ali, e quando ele entra naquela casa, aqueles homens acabam comendo com ele, ou seja, tendo ali um cear com Ló. Então nós vemos as particularidades de Deus em relação à sua criatura, à sua criação. E nós vemos então que esses anjos, essas pessoas, esses dois homens, que a gente sabe que eram enviados de Deus, estavam ali para uma finalidade, para uma determinação de Deus. Só que aqueles homens não queriam olhar do ponto de vista humano, eles queriam olhar do ponto de vista carnal, ou melhor, espiritual, carnal, porque o desejo deles era ter relacionamento com Deus, como era a prática comum naquela cidade. Sodoma e Gomorra estava nessa situação, de forma que quando eles entraram ali, nós vemos aqui no texto, eles começaram, aquele povo, aquela gente queria envolver aquelas pessoas que eram estranhas, né, que eles não conheciam, no seu convívio diário, naquela situação de iniquidade perante o Senhor. De sorte que nós observamos aqui que ao entrar em sua casa, eles queriam arrombar a sua porta, porém aqueles homens cegaram aquelas pessoas que estavam lá fora, de forma que eles ficaram a noite inteira procurando a porta de Ló para entrar. Ou seja, Deus cuida de você. Deus cuida de você como cuidou de Ló ali. Quando aqueles homens decidem levar Ló, é outra particularidade que eu quero que você perceba o que Deus tem conosco e como Ele nos trata. Ló estava ali, ele estava preocupado com a sua família, e assim deve ser a igreja. Você como membro, você como uma pessoa salva em Jesus, você tem que estar preocupado com a sua família. Ló estava preocupado, foi falar com seus genros, ou futuros genros, né? Ali já eram genros, porque era o costume da época, e eles o tiveram por zombador, ou seja, aquelas pessoas rejeitaram a oportunidade. Isso me remete a um momento em que Jesus está naquela cruz do Calvário, e nós temos dois ladrões ali, um à sua direita e um à sua esquerda. É muito semelhante isso que eu estou falando aqui. Aquele ladrão que estava à direita estava pedindo a Jesus que lembrasse dele, o outro estava à sua esquerda querendo: desça daí e salve a gente. Ou seja, olhando somente para si. Aqueles genros de Ló não queriam ver a possibilidade de se salvar, mas eles queriam continuar naquela vida, naquele estilo de vida, de sorte que eles não aceitaram, e aí então eles ficaram. Mas o que eu quero chamar a atenção sua esta noite também, é que quando Ló está ali conjecturando ou negociando com o anjo a sua saída, nós percebemos aqui que o anjo diz assim: se vocês não saírem daqui, eu não consigo fazer nada. Olha, Deus é poderoso fazer qualquer coisa, é ou não é verdade? Deus pode qualquer coisa. Nós temos aí relatos do passado, não tão distante, de pessoas que desafiaram Deus, de pessoas que fizeram exatamente como se Deus não pudesse fazer alguma coisa. Isso me faz lembrar de uma cantora dos anos, me lembro dos anos 80, começo dos anos 80. Ela entrou no seu apartamento 10 horas da manhã e disse assim: hoje eu não estou nem para Deus,
naquela manhã, antes do meio-dia, ela faleceu, vítima de uma mistura de remédios com álcool. Outra pessoa disse assim: nós somos mais famosos que Jesus Cristo. Em breve a Bíblia não existirá mais. Essa pessoa foi assassinada também no começo dos anos 80. Uma outra pessoa disse assim: nem Deus pode afundar esse navio. No entanto, naquela noite, quase 2.000 pessoas estavam dentro daquele navio e ele foi afundado e mais de 1.500 pessoas morreram. Porque um iceberg bateu aquele navio bateu no iceberg e afundou. Isso quer dizer o quê? Que Deus pode fazer qualquer coisa, exceto aquilo que é para fazer para te proteger. Por isso que o anjo fala para Jó assim: se você não serve aqui, eu não posso fazer nada enquanto você estiver aqui. Olha a importância que você tem para Deus. Olha a importância quando é a sua vida, a sua alma para o Senhor. Olha como é tão importante para nós sabermos que o Senhor cuida de nós. Deus está cuidando de você esta noite. Deus está cuidando da sua vida, da sua família. E Ele não quer que ninguém se perca. Por isso que nós falamos agora há pouco, Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. A palavra do Senhor nos traz aqui um relato de uma pessoa que olhou para trás. Por que olhou para trás? Vamos entender, o porquê disso. Eu costumo dizer que essa é a pessoa, a única pessoa convertida que não foi para o céu. Porque normalmente aquele convertido vai para o céu. É uma das virgens prudentes que encheram as suas lâmpadas com azeite, diz Mateus 25. Esta mulher saiu de Sodoma e Gomorra junto com seu esposo, junto com as suas filhas. Os genros não quiseram, já falamos aqui, já lemos aqui. Mas aquela mulher saiu de fato com seu esposo, de fato com suas filhas, e estavam no caminho, diz a Bíblia. Eles saíram logo ao alvorecer. A noite já havia passado, já começava a sair o sol quando eles saíram. E o anjo tinha dito exatamente essa palavra: quando vocês saírem, não olhem para trás. O cristão não pode olhar para trás. Ainda que as lutas sejam grandes, ainda que você passe muito perrengue, ainda que a sua situação seja, lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Agora há pouco o pastor Cláudio falava da Ludmila Ferber, que gravou esse hino, e eu conheci nos anos 2000, quando ela gravou, não a conheci o hino, e eu fico pensando, por que ela partiu para o Senhor? Por quê? Sendo que ela fala de uma música que o Senhor cura, o Senhor restabelece o sonho. Porque Deus é soberano e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que você precisa hoje, Ele sabe o que você vai precisar amanhã. Então, se você está pronto para ir para o céu, você vai, porque Deus quer que você cante no coro celestial. Deus não quer que você fique sofrendo nesta cidade sodomita que nós vivemos hoje. O mundo está sodomita. Por isso Ele permite essa situação. Por isso Ele permite. Mas veja, aquela mulher saiu e, indo ao caminho, ela olhou para trás. Por que olhar para trás? O que significa este olhar para trás da mulher de Ló? Não significa outra coisa senão aquele desejo de voltar, de estar. Na verdade, a mulher de Ló saiu só o corpo, a sua alma tinha ficado lá, seus desejos, seus pensamentos tinham ficado em Sodoma. Olhou para trás, porque o desejo era estar no meio daquela luta, era viver ali com aquele povo. E nós sabemos que esta terra, ela não tem nada de boa para nós. Nós somos peregrinos e forasteiros. Você não é cidadão desta, você é cidadão dos céus. Então nós não devemos olhar, porque o olhar para trás remete a uma desobediência a Deus. E nós sabemos que o grande pecado da humanidade não é uma fruta, mas é o desobedecer a Deus. A fruta é o símbolo da desobediência. Quando Deus disse para Eva assim: de toda a árvore do jardim comereis, falou para Adão e Eva, vocês comerão, exceto da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia que comereis certamente morrereis. Diz lá em 13 de Gênesis. E a desobediência de Eva e a desobediência de Adão fez com que Sodoma e Gomorra pagassem aquele preço ali.
porque veio através da desobediência e tudo o que acontece no universo desta terra. Ou seja, a desobediência. Quando nós recebemos uma ordem do Senhor, devemos cumpri-la, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, diz Romanos capítulo 12. Aquela mulher saiu com o desejo de voltar para fazer aquela situação, para vivenciar aquele momento, ou seja, abandonar a vida cristã. Eu posso dizer assim, como se hoje eu decidisse: não vou mais pregar, não vou mais para a igreja, agora eu vou viver dissolutamente no mundo, eu vou viver os prazeres carnais, eu vou viver como vive o ímpio. É exatamente isso que aquela mulher fez quando olhou para trás. Por isso a ordem foi muito expressa: quando você sair, não olhe para trás. Ela jamais esperaria que ela seria transformada numa estátua de sal, mas a Bíblia diz aqui que ela foi transformada. Queridos, Deus nos chamou para uma vida eterna. E eu quero dizer para você uma coisa: nós temos jovens aqui, como a Lorena, como o Murilo, que são bem jovenzinhos. E temos os mais velhos, como eu aqui, por exemplo, quase 960 anos, Matusalém. O pastor Cláudio tem 22. Mas nós vamos para o céu um dia. Quer queira pelo arrebatamento, que é o que nós queremos, ou quer queiramos através do descer à sepultura. Vamos. Eu citei aqui uma frase que eu ouvi: daqui 120 anos, dos 8 bilhões de pessoas sobre a terra, se Jesus não tiver voltado, não tem mais nenhum vivo. 120 anos basta para que a humanidade toda pereça. Mas o que é importante a gente saber hoje, que eu não posso olhar para trás. Eu tomei esta carreira, a carreira da vitória. Por que olhar para trás? Por que me voltar para as coisas do mundo que me trazem dores, que me trazem decepções, que me trazem lembranças de coisas horríveis, de coisas que desagradam a Deus? Por isso, olhar para trás ele significa mais do que uma simples olhada. Ele representa uma desobediência à ordem divina. Nós devemos olhar para frente, para cima, para onde está Deus. A Bíblia diz: buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Ou seja, olhar para frente, olhar para cima, nunca para trás. Porque o teu passado não interessa. O teu passado ficou no passado. O que interessa é o presente e o futuro. A posição que você tomou lá atrás, hoje você mantém, não olhando para trás, não permitindo que o inimigo venha a cercear o teu direito de filho de Deus. Você é filho de Deus, quer queira, quer não, você é filho de Deus, reconhecido no cartório divino com a assinatura do sangue do Senhor Jesus no livro da vida. Você tem a vida eterna. Por isso você não pode olhar para trás. Você até pode, mas não deve. Tem coisas que é interessante, né? No Código Penal, artigo 120, diz assim: matar alguém. É proibido matar alguém? Não. Mas se matar, vai ter as consequências. Então, de uma certa forma, você pode olhar para trás, mas não deve, porque esse olhar para trás ele representa muito mais do que uma simples vontade de ver como é que ficou a cidade. Significa que você tem desejo de estar lá. E o Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo que é o próprio Deus da Trindade, ele se entristece quando isso acontece, quando você volta às coisas passadas que não agradam a Deus. Portanto, nós temos que fazer exatamente o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Quem lembra, por favor? E assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo, isso é o que está escrito. Porque nós sabemos que o inimigo milita contra a nossa alma. Por isso que lá em Romanos 3,23 diz: todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi a morte, porque eles pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então você não deve olhar para trás, porque nós temos uma esperança em Cristo Jesus. Quando ele, os seus braços abertos, cravado naquela cruz, vertendo o seu sangue, entregando a sua vida,
ele disse: está consumado, ou seja, a minha parte eu fiz, agora façam de vocês. E nós devemos dar graças a Deus porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 1,9 diz: mas vós sois a nação santa, sacerdócio real, nação, povo adquirido, para que manifesteis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos comprados pelo preço do sangue de Jesus. Não devemos olhar para trás. Não temos esse direito de desagradar a Deus. Ele nos ama, e porque Ele nos ama, devemos amá-lo. Ele diz em João capítulo 15, verso 1: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Ou seja, nós estamos na vara, a vara não tem vontade própria, ela depende da videira, ela depende daquele tronco, como nós dependemos de Jesus. Você depende de Jesus, eu dependo de Jesus, todos aqueles que nasceram em Cristo Jesus dependem de Jesus. Então não podem olhar para trás, ou pelo menos não devem, por evitar que aconteça isso. Quando nós vemos a parábola lá, que o Samuel pregou aquilo aqui, e eu tinha lido tantas vezes essa parábola e nunca tinha prestado atenção. Não é o fato de você dormir que é o problema. Quando você está se preparando para ir para o céu, para deixar Sodoma, esta Sodoma, você está se preparando, mas o cansaço vem de fato. Mas o tempo que você está acordado, você está se preparando, você está meditando, você está guardando a palavra de Deus no seu coração. No momento em que você dorme, não há problema nenhum. O dormir é de Deus e é permitido. A questão é você ser insensato de deixar, de aproveitar o momento que você está acordado para se voltar para a palavra de Deus, encher a sua lâmpada, em outras palavras. Amém. Para que a sua carne não tenha a vontade de olhar para trás. Lá em Romanos 8, diz: portanto, agora, meus amados irmãos, melhor dizendo, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Quem olha para trás está seguindo segundo a carne. Ou seja, está com aquele desejo pecaminoso de fazer as coisas que desagradam a Deus, mas que agradam a carne. Jesus falou certa feita: na verdade, o Espírito está falando, a carne é fraca. Ah, pastor, já que a carne é fraca, então vamos aprontar. Não. Você tem que mortificar o seu desejo. Mortifica, entrega na mão do Senhor. Faça valer o seu direito de filho. Faça valer o seu direito de salvo em Jesus. Você é mais que uma pessoa qualquer. Você é filho e co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para você não olhar para trás. Não olhe. Aquela mulher tinha o sentimento, o desejo de continuar vivendo e vivenciando aquela vida, aquela situação. Só que ela foi advertida. Se não tivesse sido advertida, Deus teria sido injusto. Se Deus não tivesse falado através dos homens: olha, não olhe para trás, Deus teria sido injusto. Mas Ele adverte. Então aqui fica uma advertência para nós: não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. A sua mansão, a sua casa está garantida. Jesus fala em João 14:1: na casa do meu Pai há muitas moradas. E significa o quê? Que todos nós, e todos aqueles que são desse bairro, dessa cidade, desse estado, desse país, do mundo, tem uma casa lá. É livre para todos. Não precisamos viver o que vivemos aqui, se nós temos essa garantia. Por mais que a gente dure aqui muitos anos, vamos partir. Que vale a eternidade perto desse tempo que nós temos aqui? 10 anos, 20 anos, 30 anos, um mês, um dia, meia hora. Hoje eu li uma reportagem lá do Mato Grosso do Sul, eu acompanho, porque é a minha cidade. Eu estava vendo uma reportagem, um rapaz com 42 anos teve um infarto fulminante e morreu. O que é a vida? Quem somos nós perante esse universo que vivemos? É raro a pessoa ter um problema. Denilson teve um princípio de infarto. Quantos anos é Denilson? 46 anos. Não que ele vai partir, meu Deus, não vai, só não quer que ele cante aqui. Mas o que eu quero dizer? Nossa vida é assim mesmo. Então não olhe para trás, não vale a pena. Não vale a pena trocar aí 50, 60, 80 anos que sejam por alguma coisa que é terrena, que é diabólica, que vai passar. Então vamos nos guardar, vamos nos manter firmes na fé. Não olhe para trás. Deus disse assim: vai para frente, vai para frente. Eu quero encerrar essa mensagem lembrando também de uma outra pessoa que olhou para trás.
Quando o povo clama a Deus por um rei, eles eram naquela época governados por juízes. Depois que Josué entrega o cargo, eles são governados por juízes: Débora, Baraque, Sansão, Gideão, Jefité, todos eles no livro de Juízes. Mas aí o povo, não contente, vai e pede até um rei. Deus fala: então escolha. E aqui é a escolha de você olhar para trás ou olhar para frente. Aquele povo viu um jovem bonitão, altão, bombadão, saiu da academia. Ah, Saul, esse é o nosso rei. Só que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E aquele jovem foi colocado como rei. E depois ele desobedeceu a Deus. Então perceba, o que importa para Deus é a obediência. Só obedecer. Se Deus falou, faça. Se Deus não falou, não faça. Simples assim. O Evangelho é simples assim. O seu direito à vida eterna está garantido. Então não olhe para trás. Não dê importância para aquelas coisas que estão lá no mundo. Elas são, sabe aquele bichinho que o pessoal chama de aleluia, que vai na lâmpada? São cupins, na verdade, que depois se introduzem nas suas casas e destroem os móveis, aquelas madeiras móveis. Nós somos muitas vezes atraídos por essas lâmpadas lá fora. Ou seja, o inimigo prepara uma lâmpada bem bonita para que você possa olhar e encher e regalar-se com seus olhos. Que coisa linda! Mas não é isso que Deus quer para nós. Deixa a lâmpada do mundo lá fora. Vamos para a lâmpada de Deus, que chama Jesus Cristo, a nossa lâmpada única. Amém, igreja? Não olhe para trás. A mulher de Ló tinha o desejo de continuar naquela vida, e nós não devemos ter mais desejo. Para nós, essa vida não tem mais interesse. Nada pode valer mais a pena aqui. A terra, e eu vou ser isso com propriedade, não vai diminuir essa loucura. A terra vai continuar cada vez mais piorando. Parece que tem alguns momentos que vai mudar para o melhor. Parece que vai vir a paz. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia fala que não virá a paz. Então esteja preparado para o dia da volta do Senhor Jesus. Aquele rapaz que eu falei agora há pouco, Jesus já voltou para ele. Todas as pessoas que partiram hoje, Jesus voltou para ele. Então não fique com um pé no mundo e um pé na igreja. Eu sei que é importante eu trazer esse recado para você essa noite, porque as tentações são muito grandes. Eu quero deixar um versículo para você no seu coração. Põe na tela aí, por favor, Romanos 8:18, para a gente encerrar. Eu quero orar pela sua vida espiritual. Eu, pastor Cosme, pastor Vinícius, temos obrigação sobre a sua alma. Então ele vai colocar aqui na tela e você vai citar comigo Romanos 8:18. Já está citando, né, Madalena? É esse mesmo. Pois é, irmão. 8:18. Antes de nós lermos, eu quero dizer para você que as aflições deste tempo presente, ou seja, toda a batalha, toda a luta que você passa na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, onde quer que você esteja, não é para ser comparado com o peso de glória que nos há de ser revelado. Esse versículo é para você levar para casa. Não olhe para trás. Ele está dizendo assim, porque as aflições, isso que você passa, essa situação de deixar tudo para servir a Jesus, não é para se comparar com o peso, ou seja, com a maravilha de morar no céu. Vamos citar toda a igreja, por favor. Vocês parecem que um cantou em dó, com ré, com lá. Vamos todos citar agora com calma. Todos vão na sua voz. Lendo aqui, vamos lá. Porque as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória. Glória a Deus. Marque na sua Bíblia, marque aí no seu celular, né? Salve-se, faz um print da tela e medite nisso na semana. Toda vez que o inimigo se levantar para apresentar para você coisas boas, gostosas, à luz da carne, lembra ele desse verso.
Lembra que Jesus estava lá, Mateus 4 e Lucas 4, que ele fala da tentação de Jesus. Ele disse assim: está escrito. Quando Satanás apresentar para você a vontade de você olhar para trás, você vai dizer: Satanás, está escrito, e o peso de glória que nos há de ser revelado não são para comparar com esse tempo presente. Essas aflições do tempo presente não são para ser comparadas com o peso, ou seja, aquilo que Deus preparou para mim. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé nesta noite. Nós vamos orar ao Senhor.